O tema dessa mensagem é comprometidos com o Evangelho. Quem aqui se comprometeu com o Evangelho, levanta a mão. Amém? Então essa palavra é para você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16. Mais uma vez, o tema dessa pregação é comprometidos com o Evangelho. E diz assim, olha, no verso de número 16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16. Diz assim, olha, a palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, perceba que Paulo está dizendo algo muito especial. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, ele não se envergonha da palavra de Deus. E Paulo ele está fazendo essa afirmativa para trazer à mente dos seus ouvintes aquilo que realmente eles precisam entender através da palavra do Senhor. Ele está dizendo que não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Quem aqui também crê nisso? Que essa palavra realmente foi falada para pessoas que precisavam ouvir essa palavra, levanta a mão. Você crê que Paulo falou isso mesmo? Olha, ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Quem aqui se envergonha do Evangelho, levanta a mão. Ninguém se envergonha, não? Paulo, ele está tratando essa igreja. E hoje, através dessa palavra, eu quero tratar a sua alma. Você crê que Deus irá falar com você? Crê mesmo? Então eu tenho uma palavra viva e eficaz, o coração do nosso Deus, para ministrar ao teu coração. Coloque a mão na altura do teu coração, abraça a tua Bíblia, eleve teu pensamento e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nessa noite, meu Pai, nos colocamos aqui na posição de batalha. Nessa noite nós estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra e para praticarmos ela. Por isso, meu Deus, fale-nos ao coração. Meu Deus, fale-nos à alma. Meu Deus, transforma o espírito dessa pessoa. Que venhamos sair daqui revigorados com a palavra do Senhor, com o Evangelho da paz, em nome de Jesus, ó Pai. Não interessa e não importa a maneira a qual essa pessoa adentrou pelas portas dessa igreja, porque eu sei que essa pessoa sairá daqui avivada, cheia, meu Deus, inundada pelo Teu Espírito Santo. Eu creio nessa palavra e sei que ela vai reverberar no coração dessa pessoa. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. E por gentileza, pode tomar o vosso assento. Nós, como nunca, amadas, precisamos de um avivamento muito forte em nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus quente nos nossos corações. Precisamos ter o coração em chamas pelo Evangelho. E os maiores avivalistas, George Whitefield, Martinho Lutero, não é? Os apóstolos mesmos, todos eles clamavam por um avivamento no seu país, não é? Na região onde moravam, aonde eles estavam, os avivalistas clamavam pelo avivamento. E a palavra do Senhor vai dizer que a maioria deles foram atendidos. Milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. E uma coisa que nós podemos perceber é que antes de dar fruto nessa terra, antes de florescer nesse mundo, as nossas raízes precisam crescer no céu. Porque não adianta aparecermos, florescermos, darmos frutos para os homens e não conhecermos o Deus do secreto. Não adianta. E Paulo, ele foi um dos maiores pregadores da Bíblia. Paulo, ele foi um dos homens que mais pregou a palavra, que mais abriu igrejas, que mais fez viagens missionárias. As cartas de Paulo
elas são aceitas pelo cânon bíblico do Novo Testamento. Paulo, as cartas dele até o dia de hoje são as cartas mais debatidas, mais lidas. E essa carta de Paulo aos Romanos, esse versículo que eu li para vocês, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Paulo está afirmando o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da pessoa de Cristo. Por mais que esse homem, ele já estivesse ali introduzido no Evangelho, florescendo no Evangelho, ele vai dizer: eu não me envergonho. E aqui, amados, o Espírito Santo, ele ministra algo no meu coração e vai ministrar no seu também. Que dentro da igreja do Senhor, da igreja universal na tua totalidade, há 3 grupos de pessoas. Nós vamos enxergar isso nessa palavra, que dentro da igreja há 3 grupos de pessoas. E hoje eu gostaria que você fosse sincero, sincera consigo mesmo. Consigo mesmo, você precisa ter sinceridade, porque você vai escolher em qual destes grupos você vai estar. Amém, igreja? Então essa mensagem é uma mensagem de análise, é uma mensagem que vai trazer o entendimento que eu preciso. Então o primeiro grupo que tem dentro da igreja é o grupo daqueles que se envergonham do Evangelho. Porque Paulo, ele está dizendo o quê? Paulo ele está declarando que tem pessoas que se envergonham do Evangelho. Porque pensa só, se Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, igreja, no mínimo alguém se envergonha, sim ou não? Ele escreve para a igreja de Roma. Paulo, ele nunca colocou os pés em Roma. Quando Paulo ele vai para Roma preso, e ali é decapitado, ele cai pela espada do Império Romano. Então, no mínimo, Paulo está dizendo que alguém naquela igreja se envergonha do Evangelho. E amados, uma coisa que nós vamos perceber é que tem muitas pessoas que receberam o Evangelho, que estão na igreja, que estão dentro de uma igreja, que são igreja, mas têm vergonha do Evangelho. Pastor, eu não tenho vergonha do Evangelho. Que bom que você não tem. Olha só o que vai dizer aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 38. Diz assim, olha a palavra do Senhor. Quem achou, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 38. Essa palavra é uma palavra profética, tá bom? Você tem que guardar ela no teu coração. Essa palavra vai reverberar em você por muitos anos, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela vem como instrução de Deus para as nossas vidas. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 38 diz assim, olha: porquanto qualquer que entre essa nação adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, quem se envergonha de Jesus, Jesus também deixará a pessoa de lado. Não pode se envergonhar do Senhor. Mas nós vemos que pessoas se envergonham do Evangelho por causa de coisas simples, coisas que nem ela para pensar que aquilo não vai gerar nada na vida dela. Por exemplo, uma pessoa que se envergonha do Evangelho, ela muda para o condomínio e ninguém sabe que a pessoa é serva de Deus. É o espião de Deus ali, não é? É o agente do céu naquele lugar. A pessoa está trabalhando e ninguém sabe que ela é convertida. Quanto tempo que você está na empresa
e ninguém sabe que você é servo, serva de Deus. Ou seja, é o crente 007. Já viu esse? O crente disfarçado. Ninguém sabe que a pessoa é cristã. Você mora no bairro Ano e ninguém sabe que você é de Deus. Crente 007, espião do céu. A pessoa, ela é só serva de Deus dentro da igreja, mas quando ela sai da igreja, meu irmão, ninguém conhece a pessoa. Quem aqui já viu pessoas assim? Levanta a mão. Ninguém conhece. Ô pastor, eu creio essa palavra de Deus, mas lá fora a pessoa não é capaz de falar que ela faz parte do corpo de Cristo. Muitas razões se dão porque a pessoa se envergonha do evangelho. E um desses motivos que eu separei para vocês é o motivo da mensagem do evangelho, que é impopular. A mensagem do evangelho continua sendo impopular. Geralmente você ouve às vezes, tomara que não, pregadores coach dizendo assim: você é o campeão, você é o centro de Deus. Não que você não seja um campeão e um vencedor, nós podemos pregar isso de vez em quando, mas tem pregações que são só para massagear o ego da pessoa. Quem que já percebeu? Acontece, você é o centro de Deus. Eu não sei disso, eu e você não somos o centro de Deus. O centro de Deus é Jesus Cristo. Amém, igreja? O centro de Deus é Jesus Cristo. Então, uma pessoa, ela mostra que se envergonha do evangelho através dessas atitudes. Teologia da prosperidade. Se você não tiver dinheiro na conta, você é um miserável. Deus não está com você. Se você não tiver um carro, uma moto, você não é de Deus. Ou seja, a pessoa, ela ouve esse tipo de mensagem e ela pensa que o evangelho é isso. Você que é iPhone 11, agora vai ser iPhone 14. Quem aqui já ouviu essa mensagem, levanta a mão. Tem pessoas pregando isso. Vai diluindo. O evangelho vai ficando híbrido. Não é o evangelho puro. A pessoa começa a buscar coisas que massageiam o ego dela. E por isso ela tem vergonha do evangelho. Porque o verdadeiro evangelho fala que você precisa mudar. O verdadeiro evangelho fala que você precisa mudar a tua conduta de vida e caminhar com Jesus na sinceridade, na pureza de coração. O verdadeiro evangelho não barganha a fé. O verdadeiro evangelho é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Mas assim como a primeira razão é porque o evangelho continua sendo impopular, viu? O evangelho, ele não é aceito em todo lugar, não. Toma cuidado. Quando eu e você passamos a ser amados demais, tem algum problema, igreja? Porque a palavra do Senhor diz que nós seremos odiados pelo mundo, não é? Então tem um problema. Segundo fato que faz uma pessoa se envergonhar do evangelho: a pessoa, ela tem medo de abandonar sua velha vida. Por isso que a pessoa tem vergonha do evangelho. Na Bíblia tem o AC e o DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo, sim ou não? Na nossa vida tem que ser assim também. Tem que ter o AC antes de Cristo e o DC também depois de Cristo. Você precisa ter o antes e o depois. Ou seja, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Mas o problema é que nós não queremos deixar o AC para trás. Nós não queremos o depois de Cristo, não. Nós queremos o AC. Antes de Cristo eu era. Antes de Cristo eu fazia. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, verso 15, o seguinte: carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 15. À medida que você encontrar, glorifique o nome do Senhor. Filipenses está lá no finalzinho da Bíblia, amém? Passe aí as cartas de Paulo aos Coríntios, carta aos Efésios, e você vai encontrar essa carta.
Diz assim, olha a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, olha. Todos acharam? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Pastor, o que Paulo ele está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer com essa palavra, hein, pastor? Paulo está querendo dizer que nós temos que ser como astros no mundo. Mas como assim, pastor? Como astros? Nós devemos ser como as estrelas, que não se apagam no céu, no firmamento. Nós devemos brilhar no meio dessa geração má e perversa. Hein? Você tem brilhado qual luz? A tua luz própria ou a luz de Cristo? Porque uma coisa eu quero te falar, nem a lua tem luz própria, sabia? A luz só brilha por causa do sol, e você só resplandece essa luz que você tem sobre a tua vida por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo brilha em você, amém? Então nós temos que brilhar, nós temos que ser a diferença, nós temos que fazer a diferença. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, olha pastor, eu vou fazer o seguinte, não leva a mal não, mas uma pessoa vai lá em casa do interior, e essa pessoa gosta de beber uma, não tem problema não, pastor, vai abrir minha geladeira, que nunca entrou uma cerveja, para essa pessoa colocar as bebidas dela na minha geladeira. A casa é de quem? Hein? A casa é sua, e eu que preciso me posicionar. A pessoa vai diluindo, pastor, o meu parente quer que eu vou ali no churrasco que vai ter forró, axé, tudo naquele lugar, pastor. O servo de Deus chega, fica todo sem graça, não é? A pessoa fica sem saber onde colocar a cara, porque Jesus, e não é o pastor falando não, é a palavra. O Espírito Santo que está em você começa a te constranger. Eu já passei por isso, de chegar em eventos que eu não sabia que teria o que aconteceu. Se eu soubesse, nem lá eu tinha ido. Hein? Já passou por isso? Eu já passei. Eu falei, meu Deus, me perdoa por estar aqui, eu tenho que ir embora, mas eu tive que esperar por respeito. Pastor, se acontecer e não der de qualquer forma para não ir, o que eu faço? Vai, mas seja como astros, seja como estrela, sempre brilhando a luz de Cristo. As trevas não se misturam com a luz. Eu não posso diluir o evangelho, eu não posso querer agradar uma pessoa e abandonar o evangelho a Jesus Cristo. Jesus é mais importante do que o meu familiar, do que o meu amigo, do que qualquer pessoa. Jesus é mais importante. Você tem se envergonhado do evangelho? Sim ou não? Em igreja. Terceiro fato que gera envergonhamento do cristão. Sabe o que gera vergonha do evangelho também? Perseguição. A perseguição faz a pessoa se envergonhar do evangelho. Por exemplo, o nosso país é um país laico. Pastor, o que é isso? Nós temos povos de todas as nações. Temos estadunidenses, ucranianos, africanos, haitianos, pessoas que trazem a cultura deles para o nosso país, estão aqui convivendo conosco. Então não há uma perseguição física, mas agora você está sentado nessa cadeira e por causa desse evangelho tem pessoas morrendo. Por causa desse evangelho tem pessoas entrando para dentro de matas para ouvir a palavra. Mas a nossa perseguição, ela não é na carne, não é no corpo. A nossa perseguição é ideológica, ou seja, contra os nossos valores. Vai abrir a boca hoje e falar que você defende o conceito de homem, mulher e filhos, casal e a sua prole. Vai defender isso para você ver. Não, eu não aceito isso não. Dois homens podem se relacionar e ter filho, hein? Duas mulheres
podem se relacionar e ter filhos. Olha, você tem que aceitar. A minha filha pode entrar no banheiro masculino ou meu filho pode entrar no banheiro feminino. Ideologia de gênero. Ou seja, a perseguição faz com que muitas pessoas tenham vergonha do evangelho. Eu acho que eu não vou falar nada não. Eu não vou entrar nessa não. Eu não vou entrar nesse debate, porque é muito polêmico, pastor. É muito polêmico esse debate. Eu tenho um nome para você: covarde. A Bíblia chama as pessoas assim de covardes. É por isso que Deus prefere ir para a batalha com poucos do que por muitos. Deus prefere, porque Deus, Ele não quer que nós venhamos defender a Ele. Quem é que acha que Deus precisa ser defendido? Levanta a mão. Deus não precisa, mas você precisa defender a tua fé. Isso se chama apologética, defesa da fé. Então muitas pessoas não defendem. Por exemplo, hoje a pessoa fala assim: olha, não tem problema aborto, pode abortar mesmo, a criança que se vire para lá, não estou nem aí. A palavra do Senhor vai dizer que Deus conhece a criança desde o ventre. Hein? O profeta Jeremias: desde a madre eu te conheci. Hein? Deus, Ele forma os ossos. E a pessoa, no momento dos embates, sabe o que ela faz? Cruza os braços, não fala nada, tem medo, se envergonhou do evangelho. Está com vergonha. Está com vergonha de assumir que é cristã. Está com vergonha de assumir um posicionamento com medo de represálias. Hein? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Mateus, abra comigo lá. Pastor, é um pouco pesada a palavra, é um pouco pesada essa palavra, mas é para que você entenda o que é ser cristão no mundo caótico de hoje. Olha, Mateus capítulo 5, verso de número 10, diz assim: olha, para você que não se envergonha, quem é que não se envergonha? Dê um glória a Deus bem alto. Será que não se envergonha mesmo, hein? Olha, Deus está vendo você, hein? Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, Mateus capítulo 5, verso 11 agora. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, dê glória a Deus, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mais do que felizes, bem-aventurados são aqueles que são caluniados, perseguidos, difamados por causa do evangelho de Jesus Cristo. Pastor, falaram mal de mim, levantaram falso testemunho, pisaram no meu calcanhar. E daí? Se for por amor de Cristo, deixe que falem. O teu galardão está preparado na mão do Senhor. Hein? Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. E uma coisa que nós temos que entender é que nós seremos perseguidos. Nós vamos ser perseguidos, mas em todas essas coisas nós não seremos afligidos, nós continuaremos tendo foco, nós não iremos blasfemar contra o céu e nem contra o nosso Deus, porque a nossa visão é espiritual. Amém? Segundo grupo de pessoas. Agora, vamos para o segundo grupo. O primeiro grupo é daqueles que se envergonham do evangelho. E o segundo grupo é daqueles que envergonham o evangelho. O primeiro grupo é aquelas pessoas que fazem tudo aquilo que eu disse para você. Agora eu vou falar a verdade para você. Envergonhar o evangelho é algo que tem acontecido muito, igreja. Por favor, ouça essa palavra. É profética. Quantas pessoas envergonham a causa de Jesus Cristo? Pastor, como que eu envergonho o evangelho? A pessoa, primeiro ponto, prega uma coisa e vive outra. A pregação
e a conduta da pessoa estão divorciados. A pessoa evangeliza, ganha almas para Jesus, fala do amor de Deus, ela não tem até vergonha de falar de Jesus, mas tudo aquilo que ela fala não condiz com a conduta dela. O pastor sobe no altar para pregar a palavra, promete coisas, o céu e a terra não cumpre. Ou seja, envergonha o evangelho, dá mau testemunho. Uma coisa eu quero dizer para você, por favor, olhe para mim. Se você não vai cumprir, por favor, não promete. Seja o vosso falar sim, sim e não, o que passa disso é procedência maligna. A pessoa promete algo para você e não cumpre. O pior, sabe o que é? É que servo de Deus tem feito isso. Quem que você é? Você faz parte daqueles que se envergonham do evangelho ou você envergonha o evangelho? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela, não sei não, hein? Hein? Será que você está envergonhando o evangelho? Hein? Será que você está falando algo e vivendo outra coisa? Será que a tua conduta de vida é diferente? A pessoa é uma coisa dentro da igreja, mas chega na rua, se transforma. Todo mundo tem medo da pessoa. Eu nem converso com essa pessoa porque é ignorante demais, pastor. Ou seja, divorciou. A pessoa, ela tem até eloquência. Prega bem, fala bem, louva bem, mas quando chega dentro de casa, é a pior pessoa. O que adianta você ganhar a batalha dentro da igreja, mas perder a batalha dentro de casa? O que adianta você ser uma mulher de Deus na igreja e ser a pior mulher dentro de casa? Hein? Não adianta. Adianta, igreja? Não. O meu testemunho tem que alcançar essas pessoas também. Eu não posso envergonhar o evangelho. Fala para essa pessoa aí, eu não posso envergonhar o evangelho. Mateus capítulo 23, verso de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, olha, a palavra do Senhor no verso de número 1. À medida que você encontrar, glorifique o nome dele. Todos acharam? Então falou Jesus. Quem falou, igreja? A multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não que procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha, na cadeira de Moisés estão os escribas e os fariseus, mas escutem o que eles falam, praticam o que eles falam, mas não ajam como eles agem. A pior coisa é uma pessoa não ter testemunho. É você não ter o nome para comprar uma bala. É o mais feio. A pior coisa é isso. Imagina só, o pior testemunho é aquele. Você vai conversar com a pessoa, aí você fala assim, olha, vamos na minha igreja, vamos fazer uma visita lá no ministério. Aí a pessoa fala assim, naquela igreja eu não coloco os meus pés. Não entro naquela igreja. Quem aqui já ouviu coisas assim, levanta a mão? Não entro. Pastor, mas o que aconteceu? Testemunho do pastor. A pessoa não quer voltar na igreja porque o pastor sobe no altar, prega uma coisa e não vive. Eu nunca mais coloco os pés nessa igreja. Mau testemunho. Envergonhou o evangelho. Envergonhou a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, tenha temor e tremor. Vai dizer que aquele que se colocar como pedra de tropeço para um destes pequeninos que são servos de Deus, é mais fácil colocar uma pedra de moinho no pescoço e se precipitar do abismo. Ai daqueles que são pedra de escândalo. Toma cuidado para você não envergonhar o evangelho. Segunda coisa, a conduta do ímpio é melhor do que a do servo de Deus, pelo amor de Deus. Misericórdia, igreja. O ímpio tem o testemunho melhor do que o servo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas, capítulo 16, verso 9, o seguinte: granjeai amigos
com as injustiças, com as riquezas da injustiça, para que quando elas vos faltem, vocês venham ser aceitos nos tabernáculos. Que isso, pastor? Que palavra é essa? Riquezas da injustiça, elas existem. Você recebeu riquezas sem ter trabalhado e derramado uma gota de suor. Você tem saúde, você tem vida, você tem uma família, você tem riqueza, sim ou não? Sim. Mas o que eu devo fazer com elas? Preciso granjear amigos, preciso dar um testemunho de vida. Mas a pessoa, ela, na maioria das vezes, ela é chamada a atenção pelo ímpio. A pessoa não tem testemunho, não. O ímpio tem um testemunho melhor do que o justo. O justo está envolvido em esquemas da empresa. Aí chega lá o gerente, que é um homem sensato, e começa a chamar a atenção do justo na frente de todo mundo. Você não é servo de Deus? Está roubando a empresa? Você não é servo de Deus? Por que você está fazendo isso? Você não é servo de Deus? Por que você está falando mal dessa pessoa? O ímpio hoje chama a atenção do justo. O nosso dever que é falar para o ímpio: se converta do teu mau caminho, venha viver uma vida de novidade. Mas não é isso que tem acontecido, não. Verdade, igreja? Sim ou não? Hein? A palavra do Senhor vai dizer que Abraão é um mentiroso. Era um mentiroso. Abraão é o pai da fé, mas também foi o primeiro a contar muitas mentiras. Ele é o pai da fé que deslizou na fé. A palavra do Senhor vai dizer que houve uma grande fome. E ele, sem orar a Deus, ele decide descer para o Egito. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chega para sua mulher Sara. E a Sara era muito bonita. Naquela época, as pessoas tinham longevidade de vida. Então, eu consigo imaginar isso, algo pessoal, lendo a palavra. Que as pessoas, por mais que tivessem uma idade avançada, elas eram joviais, pela longevidade, porque Sara era uma mulher belíssima. E Abraão, no momento, Gênesis 12, que ele olha para sua mulher, e ele está para adentrar no Egito, ele fala: mulher, você é bonita demais. Mulher, não vai dar certo. Eu vou chegar naquele lugar e os homens vão me matar cuidando de ficar com você. Faz o seguinte, vamos contar uma mentira. Fala que você é minha irmã. E ele vai e faz dessa maneira. E a primeira coisa, o mal que ele temia, sobreveio. Eles pegaram a mulher, os príncipes de Faraó, a mulher linda de Abraão, e levaram para um lugar separado, para que a mulher do pai da fé se casasse com aquele homem, com o rei do Egito. Imagina só, por causa de uma mentira. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele foi tão misericordioso, porque Deus é misericordioso, sim ou não? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, você já teria se dado muito mal. E Abraão, no momento que ele está ali desesperado: minha mulher, e agora? Será que aconteceu ou não? Hein? Será que eu fiz burrada mesmo? Mas o Senhor Deus feriu o Egito com grandes pragas. E Faraó chama Abraão e fala: o que eu fiz contigo, Abraão? Por que você quer o meu mal? Por que você não me falou que essa era a tua? Mulher, cara, por que você fez isso? Olha só as pragas da minha terra. Eu não sou culpado disso, era só falar. E a palavra do Senhor vai dizer, sabe o que, igreja? Que o ímpio chamou a atenção do justo, do pai na fé. Abraão aprendeu, pastor? Não aprendeu. 25 anos provavelmente depois, fome na terra, mesma coisa, vai para a Filisteia, para Guerá, e chega lá, faz a mesma coisa, com Abimeleque, vende a mulher praticamente, Deus fere o homem, e Abimeleque faz o quê? Chama a atenção de Abraão: o que eu fiz com você? Por que você me deixou passar por isso? Por que você não me falou que a mulher era sua? Eu quase casei com sua mulher, Abraão. Ou seja, o ímpio chama a atenção do justo.
O ímpio sendo repreendido pelo justo, não me irmã, pelo amor de Jesus Cristo, o nosso dever, a nossa tarefa é ter um testemunho ilibado, a nossa tarefa é pregar a palavra de Deus, pregar a salvação e dar testemunho. Amém. Pergunta para essa pessoa, qual tem sido o teu testemunho? As pessoas estão chamando tua atenção? Hein? O ímpio, aquela pessoa que bebe, que se prostitui, que fala mal de todo mundo, ou você tem sido um canal de Deus? Outra coisa que faz uma pessoa envergonhar o evangelho, a pessoa quando abraça os valores do mundo. Você crê que a Bíblia, ela é o suficiente para você? Quem é que quer levantar a mão? Se eu perguntar para você, você vai dizer para mim que a Bíblia é sua regra de fé, sim ou não? É? Você só crê nessa palavra mesmo? Mas tem pessoas que vão falar assim, pastor, eu creio na palavra, pastor, mas pela metade. O meu coração, ele é dividido. O meu coração ainda não está completo. Eu creio em Jesus só quando eu estou na igreja. Eu creio em Jesus quando eu estou passando luta. Eu creio em Jesus só de vez em quando, pastor, mas tá bom. Ele aceita, ele me recebe. Ele recebe toda forma de amor, eu amo ele. A pessoa, ela vive dessa maneira. Ela vive assim. Ela busca a Deus, mas pela metade. O coração da pessoa é dividido. E pior do que está acontecendo no mundo é o que está acontecendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Porque aquilo que acontece lá fora, você fala assim, poxa, o povo não conhece Deus. O povo está sem Deus. Mas e dentro da igreja? Todo mundo aqui conhece Deus? Quem aqui conhece Deus, levanta a mão. A palavra dele? Hein? Quantas coisas têm acontecido dentro da igreja? Quantos escândalos que têm ocorrido? Hein? Igrejas sendo pintadas de preto. Ô pastor, o que tem a cor a ver? Está na moda agora, ó. Espera aí, igreja. Vamos pensar. Ô, o pastor, ele é demais, né? Mas não é. Por favor, olhe para a palavra. A palavra do Senhor vai mostrar que a cor branca, a cor da limpeza, o branco, representa a santidade. Nós vamos olhar para o tabernáculo cheio de símbolos, para a palavra toda simbolizada, e nós não vemos isso. Não vemos isso. Igrejas trazendo atividade de centro de ocultismo para a igreja. A noite do sal grosso, igreja. O feijão com seu nome. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso não é igreja. Isso não é de Deus. Aonde que está na Bíblia? Esses trabalhos são feitos para despacho. Vai pesquisar para você ver. Você pode estudar. Vai pesquisar para você ver ali os rituais paganistas. Está tudo lá. A rosa ungida. A água que tem poder. Não é? Pessoa tomando banho de pipoca. É verdade. Isso acontece. Pessoa andando sobre cacos de vidro. No outro dia, eu estou olhando meus status. E a moça que um dia até veio aqui na igreja, no comecinho mesmo da obra, e eu pegando firme com ela, e ela não conseguindo, tá, beleza. Mas aí depois eu vi um vídeo, uma foto, aliás, ela andando com duas pessoas do lado dela em cima de vidros, de cacos de vidros. Aonde que Deus está? Que igreja é essa? A igreja que pode tudo. A igreja que eu sou tudo e Deus não é nada? Isso não é igreja. Não é igreja. Sabe o que é isso? Isso é aquele grupo que envergonha a igreja. O evangelho. É a pessoa que serve só para manchar. Entra na igreja para atrapalhar o culto. Entra na igreja para desviar as pessoas. Que nem Diótrefes. Não é? Que nem aquele obreiro que João, ele vai chamar a atenção, que não queria receber ninguém na igreja. E que expulsava todo mundo da igreja. Tem pessoas assim que estão envergonhando o evangelho. Hein? Quantas igrejas hoje estão fazendo isso?
Romanos capítulo 12, verso de número 2. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo, olha, eu estou usando a parábola, eu estou usando uma espécie de entendimento para que vocês compreendam. Assim como a mulher, uma dona de casa, ela usa uma forma e molda a massa, vocês não podem ser moldados pelo mundo, mas transformai-vos. Por exemplo, quem aqui gosta de fazer bolo? Gosta? Depois me chama para comer, tá? Amém? Aí você faz o quê? Faz a massa, sim ou não? Faz a massa. Vai lá, faz a massa, bolo de cenoura é muito bom. Aí você está lá fazendo a massa, com aquelas gotinhas de chocolate na massa. Mas a massa, ela está o quê? Sem forma. A massa não tem forma nenhuma. O que você tem que fazer para a massa criar uma forma? Colocar na forma. E quando você tira aquele bolo gostoso do forno, tem o quê? Tem a característica da forma. Você não pode ter a forma do mundo. Você tem que ter a forma de Jesus Cristo. Tem que ter o molde. Jesus é a forma. E eu preciso ser como Ele. Quem aqui está compreendendo isso? Preciso ser como Ele, igreja. Então que venhamos nos atentar. Sabe o que é pior de tudo? Sabe por que igrejas assim estão abertas? Sabe por que hoje muitas pessoas estão fazendo isso? Porque está acontecendo tudo isso? É porque tem pessoas que estão ali para aceitar aquele estilo de vida. Sabe por que tem um ponto de tráfico de droga, traficantes? Porque tem quem compra. Todo mundo sabe que é errado, mas está todo mundo comprando. É por isso que tem. Por isso que existe. Porque as pessoas não querem abrir mão. Não, eu prefiro estar nessa vida, abrir mão para viver a verdade. Aí a pessoa ela fica no lugar sabendo que tudo aquilo é mentira. Mas ela prefere. O dinheiro é melhor. A prosperidade é melhor. A revelação é melhor. E o céu é o pior lugar para a pessoa. Pastor, que é isso? É o pior lugar. Se torna o pior lugar. Porque a pessoa quer conquistar para ficar na terra. Ela não quer o céu. Ela quer a terra. Eu não quero ir para o céu, não. O céu pode esperar. O céu pode esperar, pastor. Se Jesus ficar, eu bato o pé no sul, porque eu quero ficar com as minhas riquezas. Ou seja, esse evangelho não salva. Não salva, igreja. Pastor, que palavra forte. Pessoas, mais delas precisavam ouvir. Uma hora essa palavra vai chegar para elas também. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer falar com você. Ele quer que você saia daqui nessa noite com o teu entendimento transformado e falando da justiça do céu. Aleluia, igreja. Pode aplaudir o nome do Senhor. Último grupo. Terceiro grupo. Qual que é o primeiro grupo? Quem é que lembra? Aqueles que se envergonham do evangelho. Segundo grupo dessa igreja, aqueles que envergonham o evangelho. E o terceiro grupo, aqueles que não se envergonham do evangelho. Eu faço parte desse grupo aqui, ó. Eu sou desses aqui, olha. Eu faço parte desse grupo. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho da palavra do Senhor, ou seja, eu não me envergonho de Jesus. Primeira coisa é de 3 pontos. Nós não nos envergonhamos desse evangelho, porque sabemos que são as boas novas de Deus para o mundo. O evangelho é o poder de Deus. Digo, o evangelho é o poder de Deus. Sabia que o evangelho é uma arma? O evangelho, como a Bíblia é a espada do Espírito, não é? O evangelho é uma arma para que venhamos tirar pessoas das trevas, das garras de Satanás e trazê-las para a luz, igreja. O evangelho é a única arma que pode transformar o coração dos homens. Pastor, o meu marido não quer buscar a Deus. O meu filho não quer buscar a Deus. O meu parente não quer buscar a Deus. Evangelho nele. A única coisa que pode transformar o coração dessa pessoa é a palavra de Deus. É o evangelho. Ou seja, não se envergonhar. Você que é mãe, você que é avó, você que vai ser mãe, não sei. Não pode se envergonhar, não. Tem que chegar e falar mesmo. Ou seja, aquele grupo que não se envergonha do evangelho.
Da mesma forma que chega todos os dias notícias ruins para você, porque chega. Hoje é assim, né? Nós somos bombardeados de notícias ruins. São mais notícias ruins do que boas. Mas a boa notícia é essa, ó. É essa palavra para você. É essa palavra de Deus para o teu coração. O Evangelho continua salvando, igreja. O Evangelho continua tirando pessoas do cativeiro do diabo. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, tanto para o judeu quanto para o grego, para todos que creem. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Segunda coisa, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A pessoa mais humilde, que não é alfabetizada, ela tem condição de chegar e pregar para um grande homem, que tem todo o conhecimento de mundo. Uma pessoa humilde, com pouco conhecimento, ela é pega pelo Evangelho. E ela tem condição de falar para os grandes. A pessoa mais humilde, ela recebe esse poder de Deus na vida dela. Isso é Evangelho. Evangelho que gera salvação. Um dia, um ateu desafiou um cristão. E o cristão, ele perguntou para o ateu o seguinte: quantas pessoas se converteram ao ateísmo? Me mostra. E eu vou te mostrar um séquito, uma multidão de prostitutas, alcoólicos, de pessoas que estavam no mundo e que se converteram ao cristianismo. Eu mostro. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, continua salvando, igreja. Nós precisamos desse Evangelho. Fala para essa pessoa: você precisa dessa mensagem. E última coisa, para encerrar essa pregação definitivamente, o Evangelho é uma mensagem para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Pobre, rico, pardo, preto, branco, qualquer etnia, qualquer povo, Deus, ele preparou esse Evangelho para todos. Primeiro para os judeus. A salvação vem dos judeus, mas depois para o grego, para todo aquele que crê. Amém, igreja? Mas, pastor, que palavra avivada é essa? Eu não me envergonho do Evangelho. Não quero que você saia daqui falando isso. Por mais que essa palavra tenha sido de suma importância para você, eu quero que você saia daqui sem pré-julgamentos, olhando não para pessoas da rua, mas olhando para almas. Eu gostaria que você pegasse essa palavra e pregasse para todos aqueles que precisam do Senhor. Pastor, mas eu não vou pregar para o meu patrão não, ele é rico, mas talvez ele é depressivo. Eu não vou pregar, pastor, para o meu enteado, porque ele é muito exibido, não é? Muito popular, anda bem, tem condição, mas talvez está nas drogas. Pastor, eu não vou pregar para ninguém, porque eu tenho vergonha. Você precisa pregar. Hoje você precisa sair daqui sem fazer pré-julgamentos. Pastor, eu desisti do meu filho, da minha filha, das pessoas que eu amo. Não que a minha família esteja destruída, pastor, mas tem situações ali que eu acho que não tem solução mais. Sem pré-julgamentos, você deve pregar esse Evangelho, porque esse Evangelho continua sendo o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem aqui crê, levanta a mão. Crê mesmo? Então se coloque de pé e vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Amém, igreja? Olha, em quais desses grupos você faz parte? Do primeiro, daqueles que têm vergonha? Do segundo, daqueles que envergonham? Ou do terceiro grupo, daqueles que não se envergonham do Evangelho? Eu quero contar uma ilustração para encerrar isso. Uma ilustração é como se fosse uma parábola, tá? Jesus, depois que ascende aos céus no 40º dia, ele sobe aos céus. E os anjos perguntam para Jesus, isso é uma ilustração, claro: Senhor, quem que ficou para pregar a palavra? E agora o que será de nós?
E Jesus ele fala para os anjos: eu deixei na terra 12 homens capacitados para essa missão. E os anjos tornam a dizer a Jesus: mas Senhor, se eles falharem na missão, Jesus ele fala para os anjos: eu não tenho um plano B. Os homens que eu deixei para pregar a palavra são o único plano que nós temos. Se eles falharem, nós também falharemos. Sabe o que eu aprendo com essa ilustração? Que Deus, ele não tem outro plano. O plano de Deus sou eu e você. Deus, ele não quer que anjo pregue a palavra. Deus, ele quer que você pregue a palavra. Anjo não pode fazer o que você vai fazer, que é entrar na tua casa e falar para os teus familiares. Deus, ele quer que você faça. Deus, ele não tem outro plano. O plano de Deus é você, mas você tem que aceitar essa missão. Todos fechem os olhos, coloque a mão na altura do coração e vamos falar com o Senhor. Amém? Vamos falar com o Senhor. Nesse momento, nós já vamos orar. Eu ministrei no domingo a unção do conquistador. E hoje nós iremos ministrar novamente a unção sobre a tua vida. Mas antes, eu quero que você entenda aquilo que foi pregado aqui nessa noite. Foi uma mensagem objetiva, uma mensagem muito simples, mas é uma mensagem que precisa de reflexão. Deus, ele está dizendo nessa noite que ele não tem outro plano. Deus, ele não tem outro plano. O plano de Deus sou eu e você. A nossa missão é pregar a palavra. A nossa missão é não se envergonhar do Evangelho. Pastor, eu disse aqui para o senhor que eu não me envergonho do Evangelho. Será? Será que você não se envergonha mesmo? Ou será que quando você está na prova, você fica com vergonha de falar que é servo de Deus? Ou será que quando as coisas estão difíceis, você fica com vergonha de falar que está na igreja? Ou será que quando você está passando por uma crise, você se envergonha em falar que você está buscando a Deus? Porque às vezes a pessoa não entende, não é? Que nem a mulher de Jó amaldiçoa esse Deus e morre, não é teu Deus. Se ele fosse seu Deus, você não estaria assim, não é? As pessoas pensam assim. Se Deus é com você, por que seu casamento está assim? Se Deus é com você, por que tua família está assim? Se Deus é com você, por que você perdeu o emprego? Se Deus é com você, por que tudo acabou para você? Mas Deus está dizendo: não se envergonhe do meu Evangelho. É meu plano. Eu sei o que faço, diz o Senhor. Ele sabe o momento certo. Toda essa batalha é necessária, porque nós não somos desse mundo. Mas a pior coisa é que nós agimos na aprovação como fôssemos esse mundo. Não quero pregar uma palavra para te emocionar, não preciso disso. Não quero pregar uma palavra para massagear o teu ego, para você voltar na igreja, não. Deus vai trazer as pessoas certas para ouvir essa palavra. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para entregar a mensagem de Deus como um arauto, como um servo de Deus. Pelo Espírito Santo falo nessa noite com você. Estou pregando essa palavra sem interesse. A única coisa que eu quero é que você seja salvo, salva. Eu não tenho outro interesse. Deus sabe do nosso coração. Não tenho interesse de nada. Eu estou aqui, nós do Ministério Pão Vivo, os obreiros, nós estamos aqui nessa missão de pregar, mas de amanhã sermos recolhidos com o Senhor nos ares. E nós aqui dessa igreja queremos que você também esteja conosco. Nós queremos que você faça parte. Nós não queremos deixar você para trás. Aliás, Jesus não quer te deixar para trás, nem você nem a tua família. Mas você não pode se envergonhar. Fales, Paulo, não te cales. Há um povo precioso meu dentro dessa cidade. Paulo queria ir embora de Corinto. Ele queria bater as sandálias, sacudir as vestes, porque ninguém colocava fé na palavra.
ir embora de Corinto. Ele falou: Senhor, vou-me embora, eu vou abandonar essa cidade. E quando a cidade não recebe o pregador da palavra, segunda palavra, o pregador, aqueles que estão pregando a palavra têm o direito de bater as sandálias, as roupas e ir embora da cidade. Mas Deus, ele fala com Paulo: Paulo, não te cales, fales, Paulo, tem um povo precioso meu nessa cidade, não te vergonhes, eles não farão mal nenhum a você, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. E Deus está dizendo: não te vergonhes de mim, porque eu sou teu Deus. Não se envergonhe, não te cales, fale somente. Se hoje você entender essa palavra, você não será a mesma. Você será uma mulher, não a dona da verdade, não é isso, mas você caminhará com a verdade. A verdade de Deus estará nos seus lábios. Por isso, coloque a mão na altura do coração e ore assim comigo. Diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu não quero ter ter vergonha do Evangelho. Senhor meu Deus, eu não quero envergonhar o Evangelho. Senhor meu Deus, eu amo o Senhor e eu não tenho vergonha da tua palavra. Por isso, nessa noite, me fortaleça para que essa missão seja feita através da minha vida, em nome de Jesus. Pai, abençoe agora cada pessoa que está aqui. E agora, meu Pai, envolvido pelo Teu Espírito Santo, eu quero profetizar nessa igreja. Eu quero profetizar que teremos missionários. Eu quero profetizar que teremos, meu Pai, pessoas pregando a palavra, evangelistas. Eu quero profetizar, meu Pai, que teremos, meu Pai, diáconos aprovados pelo Senhor, presbíteros. Eu quero profetizar, meu Pai, que os membros farão a obra. Eu quero profetizar, meu Pai, que nós sairemos, meu Pai, pela essa cidade, profetizando que o Senhor é o Deus de toda a eternidade. Eu quero profetizar, meu Pai, que a partir de hoje a casa dessa pessoa irá mudar, que a família, meu Pai, aonde essa pessoa estiver, o Senhor, meu Pai, estará indo na frente. Eu quero profetizar que o Senhor, meu Pai, estará conosco até a consumação dos séculos. E ainda que haja guerras, ainda que haja rumores de guerra, ainda que haja perseguição, assassinatos, crimes, ainda que exista a maldade na terra, nós continuaremos acreditando na boa palavra do Senhor, porque nem a altura lá de cima e nem profundidade lá de baixo será capaz de nos afastar do amor que está com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar com você que nada, diga comigo, nada será capaz de me separar do amor do Pai. Nada. Romanos 8:39. Nada será capaz de te afastar do amor do eterno. Deus está dizendo nessa noite. Amém? E agora, eu gostaria que você erguesse suas mãos assim ao céu.